Agora são 8h20 aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. 7 em cada 10 reais produzidos no Brasil vem do setor de serviços. É isso mesmo, 70% do PIB brasileiro é representado pela atividade do setor de serviços. É por isso que gera tanta preocupação agora no setor a atual proposta de reforma tributária, que, se correr tudo dentro do que é previsto pelo governo e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, deve ser votada em plenário já na semana que vem, agora. Olha, nós vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, João Galassi, que vai contar para os ouvintes e para os assinantes do Jornal Gente qual é o grau hoje de preocupação do setor em relação a essas mudanças que podem surgir caso a discussão, de fato, siga nesses parâmetros. Presidente, bom dia. Muito obrigada por falar conosco. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. A gente está tendo um pouco de noção mais clara agora do que de fato contém a reforma tributária. Ninguém é contra a reforma tributária, não é, presidente? O que existe hoje aqui em termos de sistema tributário brasileiro é uma loucura. A questão é, precisamos mexer? Sim. E a resposta principal é como, aonde, o que é que a gente vai fazer com isso? Nós ouvimos nessa semana aqui na Rádio Bandeirantes e também no Band News TV o economista Paulo Rabelo de Castro, que falou o seguinte: olha, desse jeito a gente vai conseguir piorar o que já é horrível. O que é que está preocupando tanto o setor de supermercados? Bom dia a todos. De uma forma geral, nós estamos vendo um empenho muito grande do Congresso, do relator Aguinaldo Ribeiro, do coordenador Reginaldo Lopes, na aprovação dessa reforma tributária. Para que ela possa ocorrer, existe de fato um grande esforço de todos para que possamos atender todas as áreas, os setores, todos os interesses. No nosso caso, nós não estamos trabalhando pelo setor de supermercados, nós estamos trabalhando pela cesta de alimentos básicos que nós comercializamos, mas que também reflete toda a cadeia de abastecimento do país, desde o agroindústria, passando pelo setor de supermercados, chegando à mesa do consumidor. Então, nosso grande objetivo é que nós tenhamos uma cesta básica isenta. Convenhamos, hoje nós já temos boa parte desses produtos isentos, por exemplo, como o hortifruti, como, por exemplo, o arroz e o feijão, em boa parte dos estados, por exemplo, no caso até de São Paulo. Então, nós queremos e estamos trabalhando para isso, para que nós tenhamos uma cesta básica ampla, isenta de impostos. Isso atende a todos os consumidores e atende toda a sociedade de uma forma geral. Deixa eu só emendar e perguntar para o senhor o seguinte: o projeto atual prevê a reoneração dos produtos da cesta básica com um modelo de cashback, ou seja, esses impostos seriam pagos por aqueles que podem mais e não seriam pagos por aqueles que são os mais desfavorecidos na sociedade. O senhor acha que isso não funciona? Bom, primeiro foi proposto nessa reforma tributária, agora no relatório final, uma cesta básica ampla, do qual, partindo do princípio que a nossa taxa alíquota padrão será 25%, essa cesta teria uma redução de 50%, estaríamos em torno de 12,5%. Por si só, já seria, em qualquer país do mundo, em qualquer país que implantou o IVA, na área de alimentação, uma das maiores taxas do mundo. O que nós queremos é que essa cesta seja isenta, simplificando a vida de todos. Agora, com relação ao programa cashback, o que eu vejo durante o primeiro mandato do governo do presidente Lula, ele foi muito feliz ao reunir todos os programas sociais no bem-sucedido Bolsa Família. No momento que nós estamos discutindo algo tão complexo que é a reforma tributária, introduzir outro programa de benefícios dentro de uma disputa tão acirrada para que tenhamos uma alíquota menor, não só na cesta, como também no setor de serviços, eu acho que complica um pouco a situação do que nós poderíamos ser mais simples, ou seja, você já tem o Bolsa Família, amplia o Bolsa Família, pronto, e atende a todos que estão
dentro do Bolsa Família, e não criar um sistema onde você aumenta os impostos que não deveriam ser onerados para depois devolvê-los. Então, acho que é um pouco sem sentido, né? E sendo que nós temos um programa tão bem sucedido com a Bolsa Família. Presidente, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu estou surpreso. Simples assim? Quer dizer, tudo que o setor de supermercados reivindica ou pensa sobre esse assunto é a desoneração total da cesta básica, não é? Porque esse estudo realizado sob coordenação do professor Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do IBGE e também do BNDES, mostrou que o setor de serviços, do qual fazem parte os supermercados, terá um impacto de 471 bilhões de reais no crescimento da carga tributária sobre esse setor. O que é que os supermercados acham disso? Bom, primeiro, assim, né? Nós estamos numa segunda fase do debate, né, Cláudio? A gente teve ali um grande esforço, porque essa reforma nasceu com a ideia de uma alíquota única, com um imposto único com uma alíquota única, majorada com 25%. Então, ou seja, isso seria desastroso para o país e para todos os setores. Com o tempo, fomos convencendo e demonstrando como as melhores práticas em todos os demais países que implantaram o IVA é você ter ali a possibilidade de um imposto único com as alíquotas múltiplas. Então, assim, hoje nós já temos essa situação, partindo de 0%, de 50% e de 25%, fora os outros demais produtos. Então, com relação ao setor de supermercados, eu entendo que o que nós temos que trabalhar é para que, de fato, tenhamos uma cesta de alimentos que realmente seja isenta e que atenda toda a população. Hoje nós estamos numa situação onde, de fato, está sendo onerado os preços dos alimentos com a proposta atual. E como eu acredito no diálogo, como eu acredito num bom entendimento, eu acho que nós vamos chegar a um bom ponto. Com relação ao estudo do economista Paulo Rabelo de Castro, que ele demonstra muito bem que um setor do país, ou seja, a indústria, está sendo desonerada e essa desoneração está sendo transferida para o agro e para o setor de serviços. Bom, é evidente que a indústria precisa ser desonerada e é evidente que o setor de serviços não suporta essa carga tributária. Nós temos que ter a consciência que isso, de fato, pode prejudicar imensamente o setor de serviços, prejudicando o setor que mais gera emprego nesse país. Então, qual seria a nossa proposta? O que eu venho discutindo, como também presidente do Instituto UNEX, que é a União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços, e vamos levar essa proposta na próxima semana para o ministro Fernando Haddad, é que tenhamos nessa reforma tributária um dispositivo que amarre a reforma tributária com a reforma administrativa. Ou seja, a reforma tributária ela pode ser, ela passaria, mas ela entraria de fato num processo de início a partir do momento que nós aprovássemos a reforma administrativa. E na reforma administrativa, abre um espaço muito grande para que nós tenhamos ali a desoneração da folha, que é onde tem o maior impacto no setor de serviços. Porque boa parte do programa do IVA, como você trabalha com crédito e débito e a folha de pagamento é o maior insumo de despesa do setor, e ela não tem crédito nesse processo, no que está sendo debatido, o setor de serviços está saindo muito prejudicado. Então, o que nós já sabemos o problema, o que nós temos que trabalhar é quais as soluções. E aí é que nós vamos tentar ali, de alguma forma, sensibilizar o governo e sensibilizar o Congresso de que nós não podemos simplesmente transferir uma carga tributária de um setor para outro. Nós temos que trabalhar de uma forma mais inteligente, né? Ou seja, preservando os empregos,
ampliando, assim, simplificando, desonerando e fazendo com que o país realmente cresça. Presidente da Presidente. Associação Brasileira dos Supermercados, João Vai lá, Galassi, o senhor falou bastante aí da cesta básica e desses produtos prioritários no consumo do dia a dia das pessoas e da desoneração deles. Mas quais outros produtos o senhor entende que poderiam ter essa prioridade também? E eu emendo com a pergunta, já há algum tipo de cálculo da Associação Brasileira de Supermercados de qual impacto isso teria no preço, numericamente, eu digo, quanto aumentariam os produtos ou ainda não? Bom, no primeiro momento da alíquota única, nós já tínhamos sinalizados que teríamos um aumento de 111% em todos os produtos do setor dos mercados, ou seja, no conjunto do carrinho de compra do setor. 111% de aumento nos produtos? 111% quando nós estávamos tratando da alíquota única. Perfeito. Como agora nós temos a desoneração de 50%, né, da alíquota padrão de 25%, nós estamos fazendo novamente todos os estudos e vamos apresentá-lo agora na próxima semana para todos os parlamentares, inclusive para o relator Aguinaldo Ribeiro. Com certeza, hoje eu não precisa ser também pensar muito para saber que os impostos, como estão, irão subir. Por exemplo, você pega o arroz e feijão, alíquota zero, você passaria para 12,5%. Em pontos percentuais, são 125% de aumento. Não precisa pensar muito, trabalhar muito para saber que, por exemplo, o hortifruti é zerado. A mesma situação. Passaria para 12,5%. Em pontos percentuais, 125% de aumento. Você pega, por exemplo, a carne no estado de São Paulo, é 4,5%, passaria para 12,5%. Ou seja, o impacto é enorme. Não precisa também muito estudo para ter ali a sensibilidade. Mas nós gostamos de fazer a coisa bem feita, fazer um bom trabalho, levar os números de uma forma estruturada e vamos fazê-lo e entregá-lo para o relator na próxima semana. E realmente o impacto na cesta básica é um impacto muito grande, né? Presidente, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV. E o senhor falou em transferência da carga tributária da indústria para o setor de serviços e de agro. O Brasil sofre com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Para atacar esse problema, na opinião do senhor, nós não deveríamos fazer a reforma administrativa antes da tributária? Nós temos aí um dos funcionalismos mais caros do mundo, não? O senhor concorda? Eu concordo, mas o fato é que nós temos que trabalhar com o que temos, né? Na verdade, a reforma tributária veio primeiro, está sendo debatida, então nós não temos como alterar ali a pauta que está sendo proposta pelo Congresso. Porém, essa é uma das sugestões que nós estamos discutindo. Ou seja, vincular a aprovação da reforma tributária com a reforma administrativa. E assim abrindo um espaço de receita para se reduzir de fato os impostos da área de serviços. Fazer essa transferência simples e de uma forma assim, e aí pegando aí o Cláudio Humberto que comentou, é tão simples assim? Não é simples não, o negócio é complexo. Mas, assim, ainda mais se atuarmos dessa forma, simplesmente fazendo uma transferência de um setor para o outro. Então, nós temos que trabalhar, temos que dialogar e temos que chegar a um consenso. O que nós não podemos ameaçar o setor que mais emprega no país com o risco de uma carga tributária excessiva, prejudicando os empregos e prejudicando as empresas que mais empregam nesse país. Presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, João Galassi, ao vivo conosco, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Presidente, saindo um pouco da questão da reforma tributária, queria perguntar para o senhor sobre juros, não é? É o grande assunto agora da economia, até com a ata do Copom indicando que talvez, quem sabe, na próxima reunião de agosto, haja algum tipo de redução da taxa básica. Qual que é o impacto dessa taxa hoje, a básica, aquela que ninguém consegue achar no mercado, de 13,75% ao ano para o setor de supermercados? Bom, o setor dos mercados, ele basicamente cresce com dois estímulos: o crescimento da renda e a redução do desemprego. O fato é que a taxa de juros hoje
ela já está impactando na economia como um todo, e nós estamos vendo com muita preocupação esse processo que está sufocando as pequenas empresas do nosso país, né? É uma carga tributária, é uma taxa de juros altíssima. Não. Talvez real seja a maior do mundo, e nós temos que, de fato, sensibilizar aí. Eu diria assim, né? O Banco Central, ele trabalha de uma forma muito técnica, né? E há outros economistas comprovando que ele estaria no caminho, que não seria o caminho correto. Então, da nossa parte, o que nós entendemos é que, de fato, a taxa de juros tem que cair, ou seja, tem que ser reduzida para poder contribuir com a economia brasileira. Queria agradecer ao presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, a Abras, João Galassi, que participou ao vivo aqui do Jornal Gente. Presidente, muito obrigada, hein? Até uma próxima. Eu que agradeço. Forte Obrigada, abraço presidente. a todos vocês. Obrigado. Muito obrigada. Agora são 8h37. Você está conosco aqui no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.